Venceu, né, Patrícia? Graças a Deus. Deus te abençoe muito. Muito, muito. Obrigado, Jana. Todos acharam? Essa aulinha já está funcionando? Eu vou fazer a leitura na versão NVT, que é exatamente a mesma versão que está sendo projetada. Então você pode acompanhar também aí no projetor. Vamos lá? Diz assim, capítulo 3 de Colossenses. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. Agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Verso 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, sendo assim, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Até aqui, feche seus olhos, vamos orar? Deus, nós paramos nesse momento, Pai, para poder te agradecer, para poder te louvar, Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado. Deus, o Senhor tem agido providencialmente nas nossas vidas, Pai, nós te louvamos por isso. Que nesse momento, Pai, talvez o momento mais importante do nosso dia, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, através da sua santa e poderosa palavra, Pai. Instrua-nos, ó Deus, na sua verdade, Pai, pois essa, Deus, é luz para os nossos caminhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Pode manter a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos, né? Então é importante você me acompanhar. Irmãos, chamando, né, a atenção, e é importante fazermos, né, uma referência rápida do que está acontecendo. O plantador dessa igreja, o jovem Epáfras, né, se viu diante de uma situação bastante delicada. E a gente percebe, a gente nota isso a partir da própria carta. Delicada ao ponto de
recorrer ao Paulo, que estava preso, provavelmente em Roma. E o Epáfras, diante de Paulo, ele abre o coração e expõe diante de Paulo todos os desafios que ele estava enfrentando com essa jovem igreja. E Paulo, então, escreve essa carta que nós temos em mãos, a fim de cuidar, de pastorear essa jovem igreja. Sendo assim, o primeiro e o segundo capítulo, Paulo, ele vai tratar do que nós chamamos de doutrinas, ainda que essas doutrinas têm ensinamentos práticos, mas Paulo está mais preocupado em ensinar a esses irmãos a fé em Cristo, a fim de combater o ensino dos falsos mestres. Amém? Quem lembra comigo quais são os ensinos que estavam perturbando a igreja do jovem Epáfras? O ensino do gnosticismo e o ensino do judaísmo. Essas duas seitas, né, essas duas cargas de heresia, estavam atrapalhando essa jovem igreja. E como a gente sabe disso? É possível saber através do que Paulo escreveu, as respostas de Paulo em relação às necessidades desses irmãos. Amém, irmãos? Então, os primeiros 2 capítulos é o que nós chamamos de ortodoxia, a fé verdadeira, a doutrina de Deus. E os próximos 2 capítulos, capítulos 3 e 4, é o que nós chamamos de ortopraxia, é aquilo que se refere à prática verdadeira, à prática da fé. E Paulo, após instruí-los, né, numa doutrina sã, numa verdade, e a verdade é que Cristo é o nosso Senhor, e por consequência ele deve ser o primeiro em nossa vida. Essa é o tema, a temática dessa carta. E agora então no capítulo 3, Paulo, ele basicamente fez o seguinte, ele espantou do meio e do entorno dessa igreja os falsos mestres com os seus falsos ensinos. Então Paulo basicamente ele ajuntou aqueles que são do rebanho de Cristo. Feito essa expulsão do falso ensino, é como se essas pessoas que ficaram para ouvir o que estava sendo escrito, dissessem para Paulo, tá bom, Paulo, mas como então nós devemos agora nos portar? Como então nós devemos agir? Como nós devemos, quais serão os nossos próximos passos? Se a sua Bíblia tem um título aí, provavelmente vai estar escrito alguma coisa parecida com isso. Instruções para a nova vida. É isso? Então, ou seja, agora nós teremos algumas instruções práticas para a vida da igreja. Amém? Então comigo? Então por isso que eu disse para vocês que essa carta, né, esse testemunho escrito a nós, essa palavra de Deus, irmãos, ela é profundamente importante para os nossos corações hoje, para a nossa vida hoje. Afastamos de perto de nós o falso ensino, a falsa doutrina, que Cristo seja o primeiro na sua vida e que você entenda que Ele é tudo o que você precisa. A partir daí, nós devemos viver a exemplo do que Cristo pede que vivamos. Estão comigo? Bora então? Capítulo 3. Os primeiros versos, né? Paulo vai falar um pouco das consequências da ressurreição de Cristo. O que implica Cristo ter ressuscitado por nós? Olha aí, ó, verso 1. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, vocês precisam fazer o que, irmãos? Quem ressuscitou com Cristo aqui? Quem que nasceu de novo? Quem recebeu a nova vida? Esses irmãos, essa igreja, provavelmente ergueu a mão. Nós aqui, ó. O Epáfras veio, pregou para nós o evangelho, nós nascemos de novo, então nós entendemos que nós já ressuscitamos com Cristo. Aí Paulo fala, muito bem, se vocês então
ressuscitaram com Cristo, algumas coisas devem acontecer na vida de vocês. E Paulo, e aí? Então o que deve acontecer na nossa vida? Veja que as coisas que vão acontecer na nossa vida a partir daquilo que Cristo fez por nós, é um contraponto àquilo que Paulo estava falando no final do capítulo 2. Volta um pouquinho aí, por favor. Olha o verso 20 do capítulo 2. Vocês, o que aconteceram? Morreram com Cristo. E Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Se vocês então morreram com Cristo, por que continuam a seguir regras deste mundo? Dizendo, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamento humano. Então Paulo está dizendo assim, gente, vocês morreram com Cristo. Aí ele introduz o capítulo 3 dizendo, além de vocês morrerem com Cristo, que agora vocês têm uma nova vida, vocês também ressuscitaram com Cristo, e isso tem implicações. O fato dessa verdade ser verdade para nós, e isso nos torna cristão, tem implicações claras no texto que segue. Se vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, irmãos, os seus olhos devem estar fixos em alguém. E ele entra com uma sequência. Primeiro, busquem as coisas de cima. Não é isso? Em algumas versões, ele vai falar assim, mantenha os olhos fixos na realidade do alto. E isso é proposital, porque olha o contraponto. Se vocês morreram com Cristo, por que vocês estão preocupados com as coisas daqui? Não mexam, não toquem, não provem. Para com isso, ele está falando. Contemplem as coisas do alto, porque vocês ressuscitaram para uma nova vida. A nossa expectativa, irmãos, deve estar para além desse mundo. Se as suas expectativas estiverem nas coisas daqui, puxa vida, que triste. Que triste. As nossas expectativas, irmãos, devem estar na onde? Nas coisas de cima. As coisas temporais não merecem a nossa atenção. Muitas vezes nós estamos gastando energias, concentrando esforços naquilo que é temporal, transitório e passageiro. Vocês estão comigo no raciocínio? Eu vou fazer uma correção conforme eu for falando, porque às vezes na sua cabeça deve estar assim, cara, então eu tenho que abrir mão das coisas dessa terra e viver. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos falando aqui de uma vida fruto de salvação. Uma vida fruto de salvação. Se eu nasci de novo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em. Isso muda tudo. Amém? Vocês estão comigo? Segundo, ele vai dizer, além de buscarmos as coisas de cima, nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós precisamos ter a nossa mente presa ou obcecada pela herança prometida. Você consegue? Você tem horas do seu dia que você consegue desconectar desse contexto transitório e se conectar? Você já se pegou às vezes dirigindo ou no trabalho, pensando nisso? Senhor, um dia eu vou estar junto com o Senhor, onde os anjos estarão cantando santo, 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 santo é o Senhor. Às vezes a gente não pensa, irmãos. Por isso que a palavra que eu usei aqui foi proposital, uma mente presa e ao mesmo tempo obcecada por essa grande herança. Porque a nossa mente, ela é uma mente presa e obcecada às coisas da terra. Irmãos, analisa como muitas vezes nós vivemos completamente amarrado e obcecado pelas coisas que são transitórias. Então essa igreja está perguntando,
Paulo, como então eu devo colocar em prática o fato de que Cristo deve ser o primeiro na minha vida? E Paulo está dizendo, visto que vocês ressuscitaram para uma nova vida, vocês precisam ter a mente e o pensamento de vocês cativo ao Senhor. Isso deve roubar toda a sua atenção. Quão difícil é, né, irmãos? Como difícil é encararmos isso. Vocês estão comigo aí? Vocês estão com uma cara de bravo? Vai dar tudo certo, irmãos. Depois dessa dupla exortação aos Colossenses, no verso 1 e 2, o apóstolo dá as razões pelas quais um peregrino deve ter as suas ambições conscientemente vinculadas ao céu. Olha a sequência do texto. Verso 2 ele segue, né, dizendo, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aí você deve perguntar, mas por quê, Cairo? Quais as razões? E Paulo, de maneira muito clara e cristalina, ele fala, porque vocês morreram para esta vida. Não é isso que nós declaramos quando a gente foi batizado? Lembra do discipulado que eu e você nós fizemos? O ato do batismo, irmãos, é externarmos publicamente que ao deitarmos na água, ali está indo a nossa velha vida, a nossa natureza. E ao levantarmos e nos colocarmos de pé, estamos entendendo que nós nascemos de novo e agora vivemos para Cristo. E o Paulo está dizendo isso, vocês morreram para esta vida. Olha a sequência. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Vocês estão comigo, irmão, aí no raciocínio? Eu estava preparando essa mensagem, eu não imaginei que seria tão clara no sentido de Paulo dizer a doutrina e embaixo falar os motivos pelas quais devemos caminhar. Depois ele diz, né, que a vida do cristão ela está escondida, ela foi oculta em Cristo. Olha aí, ó, a sequência. Pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está o que, irmãos? Escondida em Deus. Essa nova vida, irmãos, por mais difícil que seja vivermos aqui ainda, ela é guardada, escondida. Olha aí, abre a sua Bíblia, por favor, no Salmo 91. Vamos ler, e se você trouxe uma caneta, marca aí, marca texto, marca, porque esse é um texto muito bonito. Salmos de número 91, versículo 1. Esse é um texto bastante conhecido, né? Imagina que vocês estão perguntando, como a minha vida está escondida em Cristo? Responderia dizendo o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, encontrará o que, irmãos? Descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o que, irmãos? Meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é o meu Deus e nele eu confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e protegerá das doenças mortais. Ele o cobrirá com suas penas e o abrigará. Olha aí, ó, estar escondido num abrigo. Sobre as suas asas, a sua fidelidade, a armadura e o que, irmãos? Proteção. Não tenham medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você refugiar no Senhor, ou seja, se você se esconder no Senhor e fizer do Altíssimo seu abrigo, seu esconderijo, o que, irmãos?
nenhum mal atingirá, nem praga se aproximará das suas casas. Se nós então, irmãos, entendemos que nós ressuscitamos com Cristo e morremos para esse mundo, nós estamos escondidos em Cristo. E quais as implicações de estarmos escondidos em Cristo, irmãos? Nada vai nos acontecer nesse sentido bíblico. Seremos protegidos. Amém? Vamos pensar agora o que é o senhorio de Cristo na vida prática. Vamos pensar agora do versículo 5 ao versículo 17. Acompanhe comigo, por favor. Agora nós temos implicações, irmãos. Se você olhar a primeira parte, essa que nós estudamos, claramente é uma ação de Deus em relação a nós. Deus fez algo grandioso em nós. Ele é quem nos chamou, é Ele quem nos salvou, e é Ele quem nos ressuscitou para uma nova vida. A consequência e o pedido prático disso, a ortopraxia disso tudo, é que agora a sua vida de santidade, em resposta ao que Deus fez, é importante que você agora se movimente na direção certa. Cairo, como? Olha aí. Portanto, lembra que é uma conexão à fala anterior? Portanto, visto que vocês ouviram, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Veja que agora é você que tem que fazer. Veja que Paulo está dizendo aquilo que o Cristo, né, o primeiro, supremo, que nós aprendemos, capítulo 1 e 2, especialmente o 2. Ele fez algo grandioso em nós, nascemos de novo, ressuscitamos com Ele, temos uma nova vida. Isso é algo grandioso. Agora tem uma parte que é a parte da santificação. Vocês precisam morrer para as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Nós precisamos matar, irmãos, essa natureza, esse resquício que está ainda dentro de nós. Eu disse para vocês aquele exemplo, em alguns momentos, né? De Agostinho de Hipona. Os biógrafos dizem, né? Agostinho, até os seus 30 e poucos anos, se não me falha a memória, ele teve uma vida devassa, né? Uma vida muito barulhenta, de muita bagunça. E sua mãe, Mônica, orou por ele durante 30 anos, para que houvesse a conversão. Mas Agostinho, indo de mal a pior, até que em um dado momento, ele ouve, né, uma voz dizendo, tome e lê, e ele tem um contato com um texto de Romanos, e ali então, Agostinho sofre, né, com o chamado eficaz de Deus, e ele passa da velha vida para a nova vida. E Agostinho agora está vivendo como alguém que nasceu de novo, como diz o texto, que está fazendo morrer as coisas pecaminosas e terrenas. E num dado momento, Agostinho está passando por uma das ruas onde ele morava, e uma das prostitutas com quem Agostinho havia, né, saído no passado, viu que Agostinho estava passando, e saiu correndo atrás dele, gritando, Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele se vira e fala assim, Agostinho morreu. Eu sou outra pessoa. Virou as costas e fugiu do pecado. Muitas são, irmãos, as vozes que vai te atentar, que vai te atormentar. Mas nós precisamos, nessa vida de santificação, falar, eu morri para você, pecado do inferno.
Eu morri para você, tentação do mundo. Eu morri para você. E assim por diante. Estão comigo? E ele vai colocar pelo menos 3 fatores importantes. Façam, no sentido de morrer as coisas. Livrem-se. E depois, revistam-se. Essas 3 palavrinhas vão aparecer na sequência. Então vamos ler primeiro façam. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe, aí ele vai falar, né, o que é, ele vai dar a lista aí. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E ele vai colocando a lista. Então morrer para o pecado, provavelmente esses irmãos de Colossos estavam sofrendo com situações desse caráter, e Paulo toca nas feridas mesmo. Nasceu de novo? Nasci. Morreu para as coisas do mundo? Morri. Então, você não pode mais viver desfrutando das coisas terrenas e pecaminosas desse mundo, como imoralidade sexual, impureza da paixão sensual, desejos maus, ganância, idolatria. Por quê, irmãos? Por conta desses pecados é que vem a ira de Deus. Veja que situações como essa provocam o que, irmãos? A ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento do quê? Se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Aí entra o segundo ponto. Lembra o primeiro? Façam. O segundo, olha aí. Livrem-se. E o terceiro, revistam-se. O livrar, irmãos, dessa natureza, é mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. Lembra quando o povo do Antigo Testamento foi preso e ficaram na Babilônia, cativo, por 70 anos? Quem lembra desse episódio? E durante 70 anos, passaram a viver uma vida da Babilônia. Costume, cultura, adoração aos deuses e assim por diante. Um sofrimento, uma tortura enorme, como a gente já viu aqui. Só que eles foram libertos. Depois de 70 anos, e eles voltaram, deixaram uma velha vida, estão comigo? De escravos, livraram-se dessa vida velha e voltaram, libertos pelo rei Ciro, de volta para suas terras. E lá iriam reconstruir o quê? Uma nova vida. E essa nova vida, a partir dos ensinamentos e da direção de Deus. Estão comigo no raciocínio? Então, nessa jornada, esse povo devia fazer o que, irmãos? Morrer para a Babilônia. Morrer para as coisas daquele mundo. Eles deveriam o quê? Livrar-se de tudo isso. Que está toda essa sequência aí, de coisas ruins que Paulo elenca aqui. O não livrar-se, o não morrer para essas coisas, é o mesmo que voltar para a Babilônia e prestar culto aos deuses da Babilônia. E alguém pode perguntar para você lá, mas você não foi liberto daqui? Eu fui, mas eu não consigo ficar mais agora sem a Babilônia. Mas você não deveria livrar-se daqui? Deus te liberta, não, mas então volta e meia eu estou aqui adorando a ganância, a imoralidade sexual,
Volta e meia eu estou aqui mentindo. Mas Deus os libertou, Deus te deu uma nova vida. Não, mas aqui de vez em quando na Babilônia, puxa vida, você não tem noção de como que é. Entende a ideia? Porque é exatamente isso que acontece na nova aliança. Deus nos tira, irmãos, de uma vida de escravidão. Nós éramos o que? Escravo do pecado. E Deus nos transporta e coloca no reino da sua luz. Nós recebemos uma nova vida. E agora nós devemos viver essa nova vida. Amém? Só que muitas vezes nós não estamos conseguindo nos livrarmos das coisas da Babilônia. Muitas vezes nós não estamos conseguindo deixar de fazer as coisas da Babilônia. E é isso que Paulo está ensinando. Vocês precisam fazer morrer essas coisas. Vocês devem livrar-se dessas coisas. Como, Paulo, eu devo fazer isso? Aí vem o versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer o seu Criador e se tornem semelhante a Ele. O revestir-se, ele vem com um contraponto do despir-se. Essa palavra que eu usei antes, livrar-se, na sua Bíblia ou em outras versões pode estar despir-se. É como se você estivesse tirando uma roupa velha, suja, imunda, e vestindo-se com uma roupa nova, a roupa de Cristo, essa nova vida. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Vejam as consequências de observar esses 3 imperativos. Vamos lá comigo, para ninguém esquecer? Façam, no sentido de morrer. Segundo, livrem-se. E terceiro, revistam-se. Aí você deve me perguntar, por quê? Olha o verso 12. Porque, irmãos, Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deu para perceber a troca que Paulo está propondo aqui? Você vai se livrar e despir-se do quê? Aí tem aquela lista, não tem? Das coisas terrenas. Tem, irmãos? Estão comigo? Isso aí tem que ficar para trás. Isso faz parte da velha vida, da vida caída. O verso 10 ele diz: revistam por favor da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer o seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é o que, irmãos? Tudo o que importa, e Ele vive em todos. Isso é estar pensando nas coisas do alto. Isso é nós estarmos, como eu usei a palavrinha aqui, presos, né, irmãos, com a nossa mente cativa às coisas do alto. A palavra, a Bíblia, ela vai usar várias vezes o termo, para nós cristãos, de peregrino. Peregrino, irmãos, é aquele que está passando de maneira rápida por um lugar. Mas o objetivo dele é aonde? Chegada. Nós somos o quê? Peregrinos aqui. Não se agarre nas coisas daqui. Tudo aqui, irmãos, é dissoluto, passageiro, mas nós estamos peregrinando com o objetivo de estarmos onde, irmãos? Na morada celestial que está preparada para nós. E lá deve estar nós devemos estar ancorados nessa verdade, porque é uma verdade de esperança. Se fosse isso aqui, por isso aqui, irmãos, para quê? A nossa esperança está em Cristo e morar eternamente com Ele. Sendo assim, as consequências de eu morrer para esse mundo é me apropriar dessa verdade, que Deus me escolheu.
Eu sou, irmão, um eleito de Deus. Deus me chamou. Deus lhe chamou. Deus lhe salvou. Deus foi tão além, mas tão além, não sei se vocês pararam para pensar, que Ele já ressuscitou você. Ele fez algo grandioso. E Ele também, diz as Escrituras aí no verso 12, que Ele nos escolheu para sermos o que, irmãos? Um povo santo. Ele nos chamou para sermos um povo amado. Olha aí a sequência do verso 12. Lembra aquela velha roupa que nós tiramos de pecado? Ele retoma, segunda vez que ele fala, revistam-se. Veja que Paulo, ele se apropria, não sei se você já percebeu desse termo revistam-se, várias vezes. Para você lutar contra os principados e potestades desse mundo, o que você precisa fazer, segundo Paulo? Revistam-se de toda a armadura de Deus. Coloquem o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinja os seus lombos com o cinturão da verdade, coloque no seu punho o escudo com a qual você apaga todos os dardos inflamáveis do inimigo, calcem os vossos pés com a preparação do evangelho, empunhem a palavra que é a verdade e siga. Veja que Paulo fala, revistam-se, revistam-se, revistam-se. Agora Paulo está falando assim, para você fazer, revistam-se, façam. Por quê, Paulo? Porque você é, meu irmão, abençoado de Jesus, eleito por Ele, santo por Ele e amado por Ele. Glória a Deus. Do que, irmãos? Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Veja que é um contraponto, né, ao que ele falou anteriormente. Ele caracterizou, ele deu um perfil daquele que não nasceu de novo, e agora ele está dando um perfil daquele que nasceu de novo. Agora vem uma sequência, irmãos. Diretrizes, né? Para uma vida cristã bem-sucedida. E veja que uma vida cristã bem-sucedida à luz da Bíblia é muito diferente do que talvez você já tenha ouvido falar. Porque muitas vezes uma vida cristã bem-sucedida em alguns auditórios aí é o quê? Ser bem-sucedido às vezes financeiramente falando, ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família e assim por diante. Não que essas coisas sejam erradas. Se você quer isso, pelo amor de Deus, isso é perfeitamente possível, né? Estude, qualifique-se e trabalhe. Pronto. Existe uma probabilidade muito grande de você ter acesso a essas coisas. Mas uma vida cristã bem-sucedida, não é esse o caminho proposto pelas Escrituras. O caminho proposto pelas Escrituras é o seguinte: sejam compreensivos uns com os outros, perdoem os que ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Mais uma vez, acima de tudo, o que, irmãos? O que? Revistam-se. Vou dar um exemplo. Quando minha esposa está brava com meu filho, às vezes ele precisa pegar a roupa suja dele e só colocar no cesto de roupas sujas, que não é uma coisa de outro mundo. E às vezes ela fala, já colocou a roupa suja no cesto? E as crianças estão lá, né, como se não houvesse amanhã, na frente da televisão, no celular. Aí ela passa, né, da cozinha para o quarto, você já colocou a roupa no cesto? Aí ela vai dando ênfase. Até que chega um momento que fica profundamente claro que ele deve colocar a roupa no cesto. Por favor, coloca a roupa no cesto de roupa suja. Aí a lágrima desce.
um bico desse tamanho assim, ó, para fora. Junta toda a roupa suja e coloca no cesto. Várias vezes foi enfatizado o que deveria fazer. Ou seja, foi intencional, havia uma intenção. Paulo, irmãos, ele usou aqui em poucos parágrafos, revistam-se, revistam-se, revistam-se. Paulo está querendo dizer alguma coisa com isso, a essa comunidade original e a nós. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Cristo deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você não deve mais viver para esse mundo, ou seja, você precisa despir-se para esse mundo. E a partir daí você deve o quê então? Revestir-se das coisas do alto, com a nova vida. E ele vai dar aí vários exemplos. Até o 14 ele fala: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Está vendo, irmãos, que é uma dinâmica da vida cristã prática agora? Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, nós temos que fazer isso. Paulo está chamando a atenção dessa igreja. Versículo 15 diz o seguinte: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. A paz aqui de Cristo, irmãos, ela está conectada, obviamente, com os versos que nós lemos. Esse texto ele não pode ser base para justificar uma decisão sua. Sabe aquele lance assim? Se você tiver paz no coração, pode fazer? Na verdade, alguns estudiosos eles dizem que se você pensar dessa forma, né, se você tiver paz no coração, ora de novo para tomar a decisão, porque o coração é enganoso, né? Ele engana. Não é isso, tá? Afinal de contas, toda decisão séria na sua vida, que implica grandes consequências, te trará um frio na barriga, te trará um coração mais quente. A profissão a escolher, a universidade a entrar, o casamento que está perto, por exemplo. Entende? Essas coisas mexem com o nosso coração. Mas o texto não está dizendo, esse texto não pode ser base para você dizer: olha, na Bíblia está escrito lá que a paz deve governar o seu coração. Então, para você tomar uma decisão, você precisa sentir paz. A Bíblia vai falar disso, mas esse texto não. Esse texto, ele quer dizer o seguinte: acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Que amor que une? O amor de Cristo. Como ele une? Olha aí um pouquinho antes, ó. Versículo 11. Todos aqueles que sofrem esse amor de Cristo e nascem de novo, não importa mais se você é o quê? Judeu ou gentil. Se você é circuncidado ou incircuncidado. Se você é inculto ou civilizado. Se você é escravo ou livre. A partir do momento que nós somos salvos, nós somos o que, irmãos? Uma família. Não há mais divisão nessa família. E Paulo está dizendo, como o elo disso tudo é o amor, vocês precisam viver em paz. Perfeita harmonia. Há quem diga assim, né? Se nós escolhemos, conjecturando aqui, né, o mesmo Pai, que é Deus, queria mentir para vocês, não, mas somos todos irmãos. Acabou, gente? Acabou, Carla? Se afirmamos que Deus é o nosso Pai, adivinha que nós somos um do outro? Todos irmãos. Ou seja, você não escolhe.
quem é a pessoa que vai caminhar com você. Porque você faz parte da mesma família. Cairo, mas ele é incircuncidado e o outro é circuncidado. Se vocês nasceram de novo, isso importa. Mas ele é americano e nós somos brasileiros, isso não importa. Nós fazemos parte da mesma família. Ah, nós devemos viver em amor? Claro. Só isso? Não. A paz precisa reinar no nosso meio. É isso que o texto está dizendo. Este texto fala de como devemos viver uns com os outros, como membros de um só corpo. Vivemos pacificamente, apesar das nossas diferenças. Não é isso? Se somos irmãos, porque temos o mesmo pai. Somos diferentes, temos as nossas diferenças, mas nós devemos viver pacificamente. Normalmente, grandes decisões deixarão o nosso coração inquieto, perturbado às vezes. Eu vou concluir agora fazendo a leitura, né? Final. Sejam sempre agradecidos. Que essa mensagem de Cristo que mudou a vida de vocês, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração, o que, irmãos? Agradecido. Lembra que eu disse para vocês? A gente precisa entender essa sequência. Se a gente entender essa sequência, a nossa vida, a sua maneira de viver para Cristo vai mudar radicalmente. Cristo fez algo grandioso por você. Amém? Estão comigo no raciocínio? O que Cristo fez por vocês? Ele morreu na cruz do Calvário. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos chamou. Ele buscou os eleitos dele, como a gente fez aqui. O seu povo. Sendo assim, agora nós temos uma nova vida. Amém? E essa nova vida deve ser vivida a exemplo do que nós acabamos de aprender aqui. Em santidade, em santificação. Como, Cairo? Leia todo esse esqueminha aí. Revestindo-se, revestindo, revestindo-se e revestindo. Por isso, eu vivo numa felicidade tão grande, mas tão grande. Por quê? Porque Cristo fez algo grandioso por mim. Em resposta a esse algo grandioso que Ele fez por mim, eu vivo, irmãos, cantando a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais com o meu coração o quê? Agradecido. Por quê, irmãos? Por tudo que Cristo fez. Porque Ele é o primeiro na minha vida. Ele deve ser o primeiro na minha vida. Sendo assim, tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Dando graças a Deus o Pai, por meio dele. Por que a gente precisa entender esse passo a passo? Porque quando você inverte, se você você vive uma vida de santidade a fim de ter essa salvação, você não vive agradecido. A sua meta é: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, senão eu vou perder isso que Deus me deu. Eu preciso correr, eu preciso ir lá. Você não consegue fazer as coisas de maneira agradecida. Você faz por motivos meritórios. Ou seja, quanto mais eu fazer, quanto mais bem sucedido eu fizer, eu terei os benefícios de Cristo. Vocês estão entendendo comigo? Aí, se Cristo me der os seus benefícios, eu então irei agradecer. E a Bíblia não ensina esse caminho. A Bíblia fala assim: irmãos de Jesus, irmãos de Colossenses, Deus fez algo grandioso por vocês. Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou vocês com Cristo. Ele lhes deu uma nova vida. E o fato dele ter dado a vocês uma nova vida, vivam em santidade, revestindo-se
né, de toda essa lista que Paulo elencou aqui. E isso não vai ser dificultoso para você, não vai ser um fardo. Como não, Cairo? Porque você fará com alegria. Irmãos, veja bem que o inverso é tão difícil de pensar, porque não tenha nada que eu e você possamos fazer a fim de comparar aquilo que Cristo fez por nós. Ele nunca vai se surpreender com o excesso da nossa habilidade. Por isso que nós, irmãos, surpreendidos pela grandiosidade daquilo que foi feito na cruz do Calvário, nós vivemos em santidade, cheios de alegria, porque Ele fez algo grandioso por nós. Coloque-se de pé e vamos orar. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Sendo assim, Colossenses lembra que o primeiro lugar na afeição, né, nos nossos sentimentos e na adoração dos cristãos, cabem somente a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos, Deus, alegres, Pai, felizes, em uma vida de santidade, Pai, como uma resposta de gratidão, Deus, e ao mesmo tempo obediência àquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós te louvamos por tão grande salvação, Deus. Obrigado, Jesus. Te louvo e te agradeço. Amém.